Tá na hora do cafezinho. A hora do cafezinho. Meus amigos, o caso que chocou o Brasil, a morte do menino Bernardo Boldrini, chocou e revoltou a todas as pessoas de bem desse país. E eu andei conversando pelo Face com a minha querida amiga psicóloga Solange Mello. E a Solange tem um pensamento, e tem uma posição, e tem uma opinião tão importante sobre esse caso, que eu pedi ao Henrique que marcasse com ela, para que ela viesse aqui, ao vivo, conversar com todo o Brasil sobre o que provocou a morte desse menino, Bernardo Boldrini, e as lições que ficam dessa tragédia. Oi, Solange, aqui é o João Ferreira. Como é que vai você, Solange? Oi, João, boa tarde a você, boa tarde aos seus ouvintes da Rádio Iguatemi. É um prazer estar falando com vocês, mesmo falando sobre um assunto tão difícil, tão doloroso e tão revoltante como esse do menino Bernardo. Não, impressionante como mexeu com todos nós, né? Nós que somos pais, nós que somos pessoas do bem, né? Nós, enquanto família, né? O Brasil ficou chocado, horrorizado e cobra esclarecimentos da polícia e cobra justiça. Mas do que aconteceu... E o pior, eu acho, é que o Bernardo, ele não é a primeira criança a sofrer esse tipo de problema, de abandono afetivo. Não é a única, não era, né? Porque ele não está mais entre nós, ele não era a única. E eu acredito que ele não vai ser o último a passar por isso, infelizmente. Com certeza absoluta. Agora, com relação a... Hoje eu estava vendo uma matéria na televisão mostrando a quantidade de denúncias no Disque 100 que fala de violência contra a criança. É o Disque 100 exatamente para violência infantil. E são muitos casos. Nesse primeiro, né, quadrimestre foi um recorde. Então, do caso Bernardo, o que chamou sua atenção e quais são as lições que devem ficar para quem está ouvindo o nosso programa agora, Solange? Olha, João, tem vários aspectos aí nesse caso que chamam muita atenção, né? Uma coisa que particularmente me chamou muita atenção, enquanto mãe, que eu sou mãe também, tenho filhos, enquanto ser humano e enquanto psicóloga, um caso que me chamou muita atenção foi o fato de uma criança de 11 anos de idade ter buscado ajuda, ter pedido socorro, né? As informações que chegam para a gente são de que ele pediu ao juiz, enfim, ou ao Ministério Público, que desse a ele uma outra família. Então, isso é uma coisa que chama a atenção, né? Quantas crianças têm esse tipo de atitude? De ir até uma autoridade, fazer uma reclamação, uma denúncia e pedir um socorro, né? É um sinal de uma criança extremamente inteligente e corajosa, né? Com certeza. Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção. Uma outra coisa que me chama a atenção é o fato dessa criança ter sido proibida de ter contato com a avó materna desde que a mãe dessa criança faleceu em 2010. Então, assim, eu fico me perguntando, o que causa esse tipo de proibição? Por que se proíbe uma avó de visitar o filho, o neto, de ter contato com esse neto, de viver perto desse neto, de compartilhar com o neto? O que essa avó fez de tão grave, né, para sofrer esse tipo de penalidade, né? Uma outra questão que me chama a atenção essa criança, pelo que a mídia mostra pra gente, ela vivia na casa de amiguinhos. Então ela dormia hoje na casa de um, amanhã dormia na casa do outro. Ela tinha hora para sair de casa, mas não tinha hora para voltar. Então ela ficava muitas vezes o dia inteiro fora. Então, assim, uma criança de 11 anos é ainda uma criança que depende de várias coisas dos pais. A gente que é mãe, a gente que é pai, a gente que tem filho, será que a gente deixa que isso aconteça com os nossos filhos? Uhum. Uma outra coisa também, João, que me chama a atenção, é de que essa criança, quando voltava para casa, a madrasta não permitia que essa criança entrasse em casa. Então ela ficava sentadinha do lado de fora da casa, esperando o pai chegar. E aí quando o pai chegava do trabalho, aí sim essa criança entrava. Ora, se você tem um filho, você chega em casa e vê o teu filho do lado de fora, e você pergunta o que essa criança está fazendo ali fora, e ela fala que ela não entrou porque a madrasta não deixou, você, enquanto pai dessa criança, qual é a atitude que você tomaria? Né? Claro. Vai apurar o que está acontecendo, né?
Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, diz que ele não tinha contato, não podia pegar o irmãozinho, porque o segundo casamento do pai dele gerou uma criança, parece que ele tinha um irmãozinho. Então, parece que ele não podia pegar essa criança no colo, o irmãozinho no colo, porque a madrasta não deixava. Então, assim, são várias coisas que chamam a atenção e que mostram que tem alguma coisa errada nessa família. A gente viu na mídia a babá, a ex-babá dele, dizendo que ele reclamou que a madrasta tinha tentado sufocá-lo com o travesseiro, ele reconheceu isso, ele contou isso para a babá, né? Será que essa informação chegou no pai, né? No pai dessa criança? Se chegou, o que esse pai fez, né? E, assim, o que me chama mais atenção de tudo isso, João, é o fato do juiz, numa situação dessa, de ter recebido uma criança de 11 anos com esse tipo de reclamação, ele não ter, num primeiro momento, dito, bom, então vamos averiguar. Né? A criança pode estar delirando, a criança pode estar mentindo, pode estar fantasiando, pode. Mas a criança também pode estar falando a verdade, como de fato parece que estava. Então, numa situação dessa, eu não entendo de lei, viu, João? Eu não vou entrar na questão jurídica, porque não é a minha seara, não é o meu assunto. Mas a gente tem aquele ditado que diz assim, seguro morreu de velho. Então, assim, às vezes é melhor você pecar por excesso do que por falta. Porque, assim... É melhor na ação do que na omissão, né, Solange? Exatamente. Então, assim, o que foi feito? Foi dada uma segunda chance para o pai, o juiz chamou o pai, conversou e o pai disse que, enfim, iria tentar se entender com a criança. Bom, no primeiro momento, até aí tudo bem. Mas o que aconteceu? Não vamos agora pegar o juiz como Judas, não é isso, não. Mas, quando a gente trata de ser humano, e principalmente de um ser humano de menor, incapaz, que não pode responder por si, né, a autoridade, eu acho que teria que ser um pouco mais enérgica nesse caso. Né? Porque agora, João, o que a gente fala para essa avó que está em desespero, que parece que está à base de remédio, né? A gente não vai recuperar essa vida que se foi. Né? Será que a gente poderia ter feito alguma coisa? A gente ouviu os vizinhos, né, na mídia mostra que os vizinhos falando que essa criança era rejeitada, que essa criança chorava, né? E o que essas pessoas fizeram? Eu acho que, na realidade, acho que a gente tem que fazer uma grande reflexão. Quem foi que matou essa criança? Eu acho que fomos todos. Agora, Solange, uma curiosidade. Você acredita que, do ponto de vista psicológico, a madrasta, né, pelo marido ter se apaixonado por ela tem o poder de fazer com que o pai vá se afastando do filho? Porque, normalmente, a madrasta não tem muito amor pelo filho, né? Pode acontecer. E aí, ela tem o poder de fazer que o pai acabe se afastando do filho porque casou com a madrasta? Olha, se ela for uma pessoa comprometida emocionalmente, ela pode até tentar ir por esse caminho, né? Agora, uma coisa é ela tentar, outra coisa diferente é ela conseguir. Então, assim, um homem maduro, um homem, pelo que a gente sabe, é um homem com mais de 40 anos, quer dizer, não é nenhum adolescente. É um homem já, pelo menos cronologicamente, é uma pessoa adulta. Um homem com 40 e poucos anos, já vindo de um relacionamento, onde a mulher, a ex-esposa, segundo dizem, se matou, cometeu um suicídio. Quer dizer, é uma pessoa que já tem esse trauma na vida, já tem essa coisa difícil na vida para lidar. Tem um filho de 11 anos. Quer dizer, o que faz com que um homem de 40 anos se afaste do filho por conta da atual ex-mulher? Ora, ela pode falar o que ela quiser, ela pode tentar influenciar da maneira que ela quiser, mas cada um tem uma forma de pensar e de se posicionar. Um homem maduro, um pai equilibrado, jamais vai se afastar do filho porque a atual mulher não gosta dessa criança, né? Ou tenta fazer a cabeça dele, vamos dizer assim. Ninguém, João, faz a cabeça de ninguém. Né? A gente é que tem, muitas vezes, dificuldade, né, em lidar com certas coisas nossas, e aí a gente acaba sendo influenciado pelo outro. Porque também fica muito fácil a gente falar, não, porque foi ela que fez a cabeça, e ele, coitadinho, não teve como escapar. Não é verdade. A gente está falando de pessoas adultas, pessoas já com uma certa idade, que deveriam pensar pela própria cabeça. Né? Então, assim, o que a gente percebe é uma família desestruturada. É uma família que tem problema. Né? Tem problema. Porque, assim, uma criança de 11 anos passar por isso que a gente chama de abandono afetivo, isso é muito sério, João. Né? A gente sabe que o abandono afetivo, quando a criança, no caso, ele foi embora, ele perdeu a vida, mas tem muitas outras pessoas que passaram por um abandono afetivo e cresceram tal, e carregaram sequelas muito graves, João. Depressão. Eu queria te fazer uma... Hein, Solange? A gente está quase em cima a gente está quase na hora da Ave Maria, mas eu queria te fazer uma última pergunta.
Existe abandono afetivo inconsciente? E como é que as pessoas podem perceber se estão provocando o abandono afetivo? Existe o inconsciente quando você não se dá conta daquilo que você está fazendo, né? Isso, exatamente. Pode acontecer, pode acontecer. E como é que você percebe isso? Quando você... Normalmente é o outro que te mostra. Normalmente é um amigo seu que mostra para você, porque você não tem consciência. Mas é quando você, por exemplo, não leva a criança para ser vacinada, quando você não vai em reunião de escola do teu filho, quando você não preza pela boa aparência física do teu filho, quando você não tem aqueles cuidados, João, que a gente tem que ter com os nossos filhos pequenos e adolescentes também. Então, quando você percebe que você está negligenciando os cuidados com essa criança, né, isso é um sinal de que você está abandonando afetivamente, né? Isso sem falar a falta do elogio, a falta do colo, a falta da presença física. Então tem pais que compram um computador, compram um iPod, compram iPad, compram um monte de coisa, mas não dá afeto, não dá carinho, né? Não tem tempo de sentar e ver a lição do filho, não tem tempo de sentar e conversar com o filho. Isso é abandono afetivo. Não é uma coisa que a gente vê, mas é uma coisa que a gente sente, e principalmente a vítima desse abandono, só. É um problema muito sério, muito sério. Olha, eu adoro ouvir você. Tenho certeza que os nossos amigos também. Adoro interagir com você pelo Face. E a qualquer momento a gente está te incomodando, hein? Imagina, não é incômodo, é uma honra, é um prazer. Mesmo quando a gente vai falar de um assunto que não é tão bacana assim, mas é uma alegria para mim, porque o teu programa tem uma penetração muito grande, uma audiência muito grande, é uma forma da gente passar a informação para as pessoas. Um grande beijo, um excelente feriado, tá, Solange? Para você também para os seus ouvintes. Essa psicóloga maravilhosa que é a doutora Solange Mello, participando do nosso programa e falando sobre abandono afetivo e no caso do menino Bernardo, que chocou o Brasil. João Ferreira, Rádio Guatemi.